Suplementação de qualidade é na Growth Suplementos. E utilizando o cupom clássico vocês ganham descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Jordan Peterson, que é um cara que, exatamente, para evitar o caos, esse cara é sensacional. Ele fala uma coisa que é muito verdade, né? E que eu pratico de certa forma. Eu não deixo ninguém confortável em me ofender. E às vezes as pessoas falam assim, por que você não pode responder? Cara, é assim, uma coisa é, você nunca vai responder todo mundo. Tá. Mas você não pode deixar as pessoas confortáveis a te ofender. Isso não faz bem pra você. Você tá falando de hate? É, de hate. Né? Porque às vezes eu dou umas chulapadas em alguns. E a galera acha engraçado o jeito que eu chulapo. Né? Porque até pra isso a gente tem que ter categoria. Né? Essa foi boa. Não vou deixar ninguém confortável em te ofender. Agora, o que eu aprendi também, e que eu aprendi com um episódio do Twitter que aconteceu no final do ano passado. Eu ia te perguntar isso. Você não pode usar as mesmas armas que as pessoas usam. Opa, essa é boa. Quando você começa a atingir um ponto de destaque, você não pode fazer a mesma coisa. E o Twitter era uma rede social minha que eu tinha para me comunicar no que é a comunicação do Twitter. Uhum. Né? Então as pessoas elas têm uma comunicação ácida. E eu tinha uma comunicação ácida no Twitter. Por quê? O Twitter é comunicação ácida. Cara, isso foi uma grande lição porque não pode se fazer isso. E não foi uma grande lição porque me xingaram, porque falaram bobagem. Né? Foi uma grande lição porque eu entendi que depois de um tempo você começa a ser alvo de algumas pessoas que elas não medem esforços para te prejudicar. Aumenta de tamanho, aumenta o alvo nas costas, né? E aí o que aconteceu? Eu respondi do mesmo jeito que eu sempre respondo todas as críticas, sabe? Nem aí. Aí, à tarde, já estava como é que fala? Já estava em site de notícia. Paulo Musi é chamado disso, daquilo, e responde, sabe? Aí te faz a seguinte coisa. Cara, será que isso daí é sem querer mesmo? Né? A pessoa te xinga de manhã, você responde de manhã, à tarde já está no site de notícia. Né? Então, isso é um mecanismo, principalmente de algumas mídias mainstream, a fazer o quê? Tentar destruir sua reputação. Em algum momento, eu mexi com alguma coisa que as pessoas elas acharam interessante tentar destruir minha reputação. Certo. E por que tentar? Por que é diferente? Eu não sou daquele extrato, Joel. Eu não sou uma pessoa que vive de falar de outras pessoas. Certo. Essas pessoas vivem disso. E elas vão ter a reputação frágil. Por quê? Porque elas vivem de falar de outras pessoas. Eu vivo de falar para outras pessoas. Muito bom. Então, o que acontece? Vem um monte de gente que me odeia xingar, aí olham meu perfil, olham o que eu faço, porra, esse cara é legal, vou ficar. Isso é o que acontece. Agora, qual é a lição? A lição, tem muita gente que acredita nisso. Então tem gente que fala, o Paulo Musi ficou bravo porque falaram da esposa dele. Cara, eu não tava nem aí, eu tava nas férias com a minha família na Disney, curtindo horrores. Uhum. E a pessoa tanto não sabe do que ela está falando que ela nunca olhou para trás para ver que todas as minhas respostas foram a mesma coisa. Elas seguem a mesma linha de raciocínio. E aí o que eu te falo? Olhando por esse lado, eu sempre fui coerente na minha timeline com a forma de agir. Mas aí é o que eu posso te falar. O que eu aprendi? Você não pode se contaminar pelo meio. Se você for para ser o único usando uma camiseta preta no meio de um monte de gente de camiseta branca, você vai ter que ser o único a usar uma camiseta preta no monte de gente branca. Porque você nunca vai se enturmar com pessoas que não têm os mesmos valores que você. Uhum. Primeiro, porque essas pessoas sabem que elas são piores que você. E saber que são piores que você é mais uma razão delas não quererem por perto. Porque elas não vão se resistir em se comparar com você. Segundo lugar, porque você serve como um bom exemplo para as pessoas que não são como elas. E quando você serve como um bom exemplo, o que acontece? Você provoca um levante atrás de você. Opa, peraí, o que você está falando aí, otário? E aí fica mais difícil odiar. Porque você passa a ser odiado também. E é muito difícil você odiar uma pessoa querida, Joel. E pelas pessoas que estão comigo todos os dias, cara, eu sou uma pessoa querida.
E eu sou feliz por isso. E eu me dou ao luxo de responder, sabe por quê também? Porque senão essas pessoas queridas, elas se sentem magoadas. E a gente tem uma responsabilidade com quem está com você todo dia. Sabe? Não é, não devo nada para ninguém. Não existe isso. Você deve para todo mundo que gosta de você. Você deve para essas pessoas que elas saibam que você está bem. Então, eventualmente, o que eu faço? Eu entro lá num sujeito escolhido aleatoriamente. Tá me xingando aqui? Pumba! E dou um peteleco nele. E todo mundo que gosta de mim olha aquilo, e deve rir da cara desse bobo. Que é, sei lá, teve um momento de tolice. Agora, eu não faço isso, eu não tento destruir ninguém. Eu dou um peteleco. Né? Falo, passa, moleque, se enxerga. Né? Acorda pra vida. Né? E por que isso? Porque senão eu tô sendo um tirano na minha rede social. Esse não é o meu objetivo. Eu falo com quem quer falar comigo. Quer me ofender? Cara, eu não ligo. Se eu vir, o máximo que pode acontecer é eu pegar e tirar a pessoa, né? Bloquear ela, até ela aprender a ter juízo. Né? Até porque tem muita gente nova que está achando que rede social não é liberdade de expressão, é liberdade de ofensa. E não é isso. Né? Mas em suma, né, até para falar desse capítulo, é isso que acontece. Né? E você percebe quantas pessoas elas estão despreparadas para olhar a rede social porque elas não olham o que aconteceu antes. Elas olham a propaganda que fizeram. E isso é uma coisa muito importante que eu vou te falar agora. Qual que é a diferença da gente, eu, você e, por exemplo, um órgão de imprensa? Você tem órgãos de imprensa que você atinge 10 vezes mais, Joel. 10 vezes mais. 20 vezes mais. Sabe qual é a diferença? Você não é uma instituição. E o país que a gente vive, ele é um país de instituições. Então, quando um jornalista escreve sobre você, a briga não é com o jornalista, é com a instituição que está por trás dele. Quando alguém briga com você na sua rede social, briga com você. E isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar, ou de institucionalizar quem são, né, as pessoas que são formadores de opinião, por vontade ou por profissão. Não é minha profissão ser formador de opinião, mas de muita gente, né, influencer, se tornou um trabalho. Né, para proteger esse pessoal. Porque hoje a gente tem a maior capilaridade da informação. Os jornais de São Paulo não chegam no interior do Acre. Eu e você chegamos. Então, a gente pode contar uma história para pegar o Brasil e pegar o mundo. Só que existe uma fragilidade que eles, quando atacados, eles podem se defender, inclusive destruindo sua reputação. Só que você não pode fazer a mesma coisa. Porque se você falar qualquer coisa de um meio de comunicação, você é processado. Onde já se viu? Você não pode processar o meio de comunicação. Você está contra a liberdade de expressão. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Esse é o cuidado de que os influenciadores, assumindo esse papel, as pessoas com muitos seguidores, né, e que falam da vida, não as pessoas que fazem entretenimento, porque aí é um capítulo à parte. Quem faz entretenimento e aí não entra em problema com ninguém. Né? Agora, quem fala da vida, quem fala de projeto e quem dá às pessoas ferramentas físicas ou mentais para que elas tenham a possibilidade de melhorar de vida e principalmente o que vai levar uma constatação, vai levar uma contestação do status quo, essas pessoas são perigosas. Então elas vão ter que se organizar em algum momento para que tenha, né, uma paridade. Porque hoje a balança está do lado dos caras. Você pode ofender. Ainda está do lado dos caras. Tá. Também nunca tinha visto essa percepção não que você deu. A institucionalização da informação, eu acho que é o próximo passo. Né? A gente vai, em algum momento, criar uma instituição do que é as pessoas. É o que eu acho que vai acontecer, assim, né? Vamos usar a bola de cristal. Né? As pessoas elas vão se organizar em redes onde a quantidade de anonimato ela seja diminuída. Isso daí, por exemplo, é uma cartada do Elon Musk. Né? O que ele fez no Twitter? Ele está vendendo o selozinho azul. Só que para você comprar, você tem que falar quem você é.
E quem que você quer se relacionar? Com outras pessoas que têm um selozinho azul, porque você está sabendo que você está relacionando com pessoas. Então eu acho que vai começar a ter um movimento das pessoas que vão viver na bagunça e as pessoas que são verificadas. Ou seja, pessoas de verdade versus pessoas fictícias. Deixa eu ver quem é esse cara. Tá verificado? Peraí. Exatamente. Opa. Vai chegar um momento que as plataformas elas vão oferecer esse serviço. Só quero interagir com o verificado. E aí, meu amigo, acabou. Acabou a bagunça. O outro medida é a informação, é a identidade digital. Né? É as pessoas entenderem que o mundo digital ele é tão real quanto o mundo real. Né? Ele se tornou uma realidade. Ele quebrou a ponte entre os países. Eu estava, 2 dias atrás, estava em Portugal dando aula. Né? Quer dizer, hoje o que eu falo no Brasil chega em países de língua portuguesa. Né? Então, sabe, é real. O digital é real. Né? Portanto, a ofensa digital é uma ofensa real. Isso é crime. Isso não pode ter impunidade. Você não pode ter no meio digital um método de prevalecer a impunidade sobre crimes. Senão você está criando uma sociedade paralela. Você está criando uma sociedade onde o crime pode acontecer. E ninguém quer isso. A outra coisa que eu acho que vai acontecer, né, aí relacionada à questão da instituição, né, a mídia mainstream, a tendência dela é não mudar, porque ela quer manter o controle. Só que ela não tem a mesma capilaridade que nós. Então vão existir alianças. A revista tal vai chamar você para fazer uma reportagem sua e vai querer que você poste numa rede social. O jornal tal vai ter uma área de info, não sei o quê, que vai ter a parte deles exclusiva digital. Ou ela vai chamar influenciadores para fazer essa parte digital. Só que aí, Joel, eles não podem chamar a galera muito louca, aloprada. Porque essa galera comete crime. Injúria, difamação. Isso é crime, cara, no Brasil. Ainda é. E a instituição está disposta a tomar um processo por causa de um cara aloprado que está falando o que quer de quem ele quer? Então, eu acho que existe essa questão e que eu também não acho que está muito longe, porque as pessoas já encheram já. Né? O Twitter é o esgoto da humanidade. Todo mundo fala isso e cara, não tem jeito. É o comportamento da galera. Né? O Instagram começou a ficar chato porque a quantidade de fake que existe, tanto que volta e meia o Instagram ele dá uns bugs no que as métricas, por quê? Você perde, nossa, perdi 100 mil seguidores. Não, você não fake. Perdeu. É fake que o Instagram pagou. Nunca existiu. Exatamente. É gente que nunca existiu. Então, isso tende a acabar. Né? E eu acho que, felizmente, né, eu tenho essa positividade, eu tenho esse otimismo. Eu acho que a rede social ela vai evoluir como se fosse uma alternativa à rede social digital, né, a nossa rede social real aqui. A gente vai continuar convivendo com as 100, 200 pessoas que a gente convive, né, que a gente chama para jantar, que a gente leva em casa, que a gente liga direto sem mandar mensagem no WhatsApp, porque é isso que permite a nossa intimidade. Né? E que a nossa rede social vai se tornar uma coisa segura, onde a gente também fala, olha, eu não quero você no quintal da minha casa, sai. Você não vai ter que lidar com um estranho sentado na sua sala de estar. Porque quando você faz um post no Instagram e alguém te xinga, é um estranho sentado na sua sala de estar te ofendendo. E eu acho que isso não é George Orwell, né? A gente não está falando de 1984. A gente não está falando também de Admirável Mundo Novo, né? Que é antes disso, né? Mas é exatamente o mecanismo contrário. Né? George Orwell, em 1948, ele previu mais ou menos o que seriam os mecanismos de dominação relacionados ao que é a capacidade nossa de ter acesso à informação e o controle dela. A única coisa que ele não previu, ou que ele não conseguiu prever, é porque ele não vive hoje e não viu como a gente está. Senão ele preveria, né, como é que ia ser essa autorregulação. E eu acho que essa autorregulação vai ser capitaneada pelas pessoas. As redes sociais vão notar que existe um declínio do que são as funções financeiras dentro delas, a menos que elas se adequem ao que são as necessidades de privacidade das pessoas. E cada vez vai fechar mais. E isso não vai ser uma ordem, isso vai ser um comportamento. Eu já acho que já está rolando isso aí um pouco. Também acho. Eu acho que 2023 tem mostrado... As pessoas já estão percebendo quem é de verdade, quem é de mentira, já estão percebendo que aquele cara ele é uma casca que as pessoas
Porque o ser humano, ele consegue, pô. Quem é ser humano consegue perceber outro ser humano. A gente tem sentidos. O cara fala, tá mais estranho, tá esquisito isso aqui, né? Engana uma vez, mas engana duas, mas não ganha três, não engana quatro. Eu já tô percebendo que esse ano ficou forte. Alguns perfis já estão menos... vamos dizer assim, menos visitados, menos desejados, menos requisitados, e outros estão mais. E os outros mantêm. Isso é uma coisa que eu escuto pra caramba. Me soa até estranho, mas eu escuto muito. Joel, você é de verdade. Eu falo, ué, mas... E eu sempre falo assim, ó, ué, mas... Não, Joel, porque a gente vê pessoas que não são de verdade. Não são de verdade. Não, isso é estranho pra mim, né? Eu não nasci um influenciador. Eu sou um ex-atleta, ex-professor de educação física, que abriu alguns negócios que deram errado, outros deram certo, e que a internet me recebeu muito bem. Então eu sou um empreendedor que virei influenciador. Eu não nasci influenciador. Eu não nasci talvez com os mesmos anseios que muitas pessoas na influência. Eu não tenho o perfil do... Você não busca a fama. Não. O que você faz na internet é o resultado do seu sucesso. O que você vê, o que você está explicando para as pessoas é que o influenciador típico, né, ele é um sujeito que ele não tem o sucesso, ele busca o sucesso através da fama. Sim. Você não, é o sujeito que teve sucesso. Sim. E que, na verdade, a fama é um efeito colateral. Exato. A fama é o ônus do sucesso, porque aí as pessoas elas olham para caras como você e acham que você está sujeito às mesmas fraquezas que o influenciador comum. E eles tentam te atacar. Né? Mas nunca vão conseguir, Joel. Você tem muita coisa consistente atrás de você, né, criada, que mostra quem você é. A rede, você não recebe dinheiro para postar coisa dos outros. Sim. Você, por vontade própria, divide aquilo que você construiu. Por quê? Porque você percebe que o mundo ele só cresce se todo mundo crescer. Dentre os líderes que a gente está falando, talvez você esteja num nível um pouquinho superior. Ou seja, conquistei, agora eu vou falar como que eu fiz. Exato. Por quê? Porque quando você eleva as pessoas ao seu redor, você se eleva automaticamente. Porque as pessoas sempre vão te empurrar para frente. Esses dias eu estava falando com um grupo de empresários, aí o cara fala, pô, mas eu achei que você era um coach daqueles e tal. Eu falei, legal, mas que você não sabia a minha história. Ele, pô, não sabia que você era mestre, professor, o atleta que você foi, escritor, que você teve tudo isso aí. Eu falei, mas hoje você pode me chamar se você quiser, de blogueirinho, de influenciador, de coach. Isso não lhe atinge. Não me atinge. E eu até acho que você tá certo, porque, afinal de contas, o troço tá tão esquisito ao redor que... E coach nos Estados Unidos é puta respeitado. Coach, Sim, coach é um uma treinador. coisa muito séria. É um treinador, né? É uma coisa muito séria. Não é aquele carinha que faz um curso de 2 dias e te ensina a não ser quebrado e ele tá totalmente quebrado. É ruim isso, né? É muito ruim. Eu percebo que isso tá acontecendo já, a galera tá percebendo os perfis que não são mais, sei lá, desejados e outros são mais... Agora você falou uma coisa que também foi muito legal sobre as pessoas que vivem a vida para falar dos outros, não falar para os outros, né? Não falar com. A gente fala com a turma. E aí, turma, como é que você tá? Você tá legal? Tal. Eu não vou ficar falando mal dos outros. Exato. Eu vou conversar com você.